Mas sabendo que a gente está sempre rodeado por número decimal quando a gente está trabalhando com o sistema monetário. Por que eu estou trabalhando com números decimais quando eu estou trabalhando com dinheiro? Porque nós estamos acostumados a situações como essa aqui, por exemplo, ó, R$5,30. Esses R$5 é o quê? 5 inteiros, 5 notas de R$1 ou 5 moedas de R$1. E o 30 centavos. O que é o centavo? O centavo é uma nota de R$1 ou uma moeda de R$1 dividida em 100 partes. Essas 100 partes, cada uma delas foi chamada de centavo, tá bom? Isso é uma situação cotidiana que a gente trabalha com o número decimal. O que eu quero nessa aula conversar com vocês? Eu quero conversar com vocês que nós temos uma relação entre números decimais e frações. Qual é a relação entre números decimais e frações? É disso que nós vamos falar a partir de agora, tá bom? Olha só, eu tenho o seguinte exemplo aí para colocar para vocês. Se eu coloco esta fração aqui, 1/10, 1 dividido por 10, essa fração eu leio 1/10, certo? Além de eu ler 1/10, eu posso dizer que 1 dividido para 10, a gente ainda não fez esse tipo de divisão, mas eu vou fazer aqui com vocês e depois, ao longo das aulas, a gente vai aprendendo como que faz. 1 para dividir para 10 não dá, então eu coloco 0, aumento o 0, virou 10 dividido por 10, dá 1. Então, 1 dividido por 10 é 0,1. E eu leio 1/10. Certo? Da mesma forma, existe essa relação entre qualquer fração de denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. 1/100. 1/100 é essa fração que está aí na lousa. Mas como que eu faço a transformação desse 1/100 para decimal? Decimal, numeral que tem vírgula, tá? Vamos ver a seguinte regra, que é esta. Eu pego o número que está aqui em cima, que eu chamo de numerador, coloco ele e escrevo a quantidade de casas decimais correspondente à quantidade de zeros que eu tenho aqui. São 2 zeros, então serão 2 casas decimais. Já tem 1, coloco um 0 para ter mais uma casa, coloco a vírgula, 0. Então, 1/100 é a mesma coisa que 0,01. E se eu tiver 1/1000, 1/1000, como que eu posso fazer? Escrevo 1 e vou ter que ter 3 casas decimais. Já tem uma casa aqui, 2, 3, coloco a vírgula, 0, certo? Então, ó, facinho. Quando eu quiser comparar números decimais, se eles tiverem a parte inteira igual, eu vou olhar só para a parte decimal. E como que eu faço essa comparação para não ter confusão? Eu aumento aqui a quantidade de zeros, venho colocando 0 para cá. O que vai acontecer? Só mudou o jeito de escrever o número continuou sendo a mesma coisa. E aí agora eu consigo comparar qual é o maior entre eles. Porque, ó, olhando aqui, tem uma certa tendência das pessoas acharem que esse é o maior. E na verdade ele é o menor de todos, viu, pessoal? Certo? Feito esse joguinho aqui que a gente faz, é fácil comparar. Então, ó, turma, eu quero fazer a relação entre esses números decimais e as frações que elas podem representar. Sempre eu consigo fazer isso? Sempre eu consigo fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma regrinha prática para ensinar para vocês que é muito simples. A fração ela não é composta por um número no numerador e no denominador, um em cima e um embaixo? Então, em cima, que eu chamo de numerador, eu escrevo o número que está aqui, ó, sem colocar vírgula nenhuma. Escrevo 8, 1, 2, 3. E no denominador, eu vou colocar 1. E quantos zeros eu vou colocar? A quantidade de zeros vai ser determinada pela quantidade de casas decimais. 1, 2, 3 zeros. Então, esta fração aqui representa
este número decimal. Vamos para o próximo exemplo? Ó, escreve de novo o número sem a vírgula, virou 231, sobre 10. Por que 10? 1 e uma casa decimal só, 0. Vamos fazer o de baixo. 7.215 sobre 1 e 2 zeros, sobre 100. E este último aqui, 1916 sobre 1 e 3 zeros, que é 1000. Fácil, né? Agora, e se eu tiver a fração e quiser escrever em decimal? Fácil também. O que eu faço? Caminho inverso. Eu não tenho já o número na forma de fração, eu vou pegar o número que está em cima e escrevê-lo, 85. Esse 85 é o número, mas agora está faltando saber onde eu coloco a casa decimal. Eu vou olhar para o denominador, o número de baixo. Eu estou vendo aqui que tem um zero só, então eu conto uma casa, sempre da direita para a esquerda, e coloco a vírgula. Vamos para esse exemplo que está aqui, eu coloco só o 2. O 2 é o meu número. Só que eu vou ter que colocar as casas decimais. São quantas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0. 0,002 corresponde a 2 milésimos. E esse? 36. Só que eu tenho 2 zeros aqui embaixo, eu tenho 100. Então, conto 1, 2, 0,36. E esse aqui? Igualzinho, né? Coloco 43, duas casas, coloca a vírgula, 0. Então, aprendemos a fazer a relação de decimal para fração e de fração para decimal. Agora, eu quero falar com vocês sobre como que eu coloco esses números decimais na reta. Eu tenho um espaço aqui de 0 a 1, tá? Como que eu vou fazer para colocar esses números decimais aqui? O que seria esses números entre 0 e 1, por exemplo? Seria os 50 centavos, que a gente conhece como 0,5, certo? Então, o que é os 50 centavos? É a metade de R$1, ele está no meio do caminho, então aqui eu coloco 0,5. Tá, mas eu posso colocar números menores ainda aí no meio. Eu posso colocar aqui, na metade do caminho, o 0,25, não é? Posso ainda colocar aqui o 0,10, certo? Posso ainda colocar aqui o 0,05. O que está fazendo, pessoal? Eu estou pegando esse espaço e dividindo ele em pedaços menores. É como se eu estivesse trabalhando com a nossa régua aqui, ó. Na régua a gente não tem de 0 a 1, mas eu tenho depois os milímetros. E aí é a mesma coisa aqui nesse espaço, tá? Eu consigo colocar dentro de um espaço a quantidade de números decimais que eu precisar. A única coisa que eu preciso respeitar, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer aqui, ó, de 1 até 2. Eu vou colocar 1,1, então o mesmo tamanho que eu coloquei aqui e é o 1,2. Então, ó, eu venho e coloco 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até chegar aqui no 1,9 e depois no 2. Então, eu tô indo cada marcação aqui, eu tô aumentando 0,1. Isto é o processo que nós fazemos para colocar o numeral decimal entre dois números inteiros na reta, tá bom? Bom, turma, agora vamos usar um desenho, que um desenho sempre ajuda a melhorar um pouco mais a nossa compreensão daquilo que a gente está estudando, principalmente quando é fração. Veja aqui comigo, pessoal. Eu tenho aqui um todo que foi dividido em 10 partes, tá? Vamos supor que eu utilizei 3 partes desse todo. Eu tenho 3 em 10, tá? Esse todo foi dividido em 10 partes, de tal modo que um inteiro corresponde a 10 partes do todo que foi dividido em 10. Ou seja, se eu pintar as 10 partes, eu tenho um inteiro, certo? Vamos fazer essa representação na forma de decimal? Na
Código decimal, 10 dividido por 10 é o quê? É 1. Ou seja, 1,0 se eu quiser colocar como uma representação decimal, tá? E aí? Tá, ok. Eu tenho que o todo completo representa 1,0. E esses 3 décimos, que é a parte que eu usei, ele representa 3. Lembra do processo que eu ensinei para fazer a transformação em decimal? Conta que tem um zero só, coloca vírgula, aí um zero, 0,3. Este número decimal corresponde a esta fração, que corresponde a essa parte que foi pintada. De modo que a parte que não foi pintada corresponde ao que, pessoal? 7 décimos. Ou seja, corresponde a 0,7. Certo? Se eu juntar esse 0,7 com esse 0,3, o que eu tenho? O 1 inteiro. Ok? Então, a fração e o número decimal, eles têm essa relação muito próxima, que é essa que eu construí com vocês nesta aulinha curtinha de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se fala. Beijo!